Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Hoje nós vamos iniciar uma playlist para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O edital foi publicado no dia 12 de junho de 2023. As inscrições ocorrem de 26 de 6 a 27 de 7 de 2023. Estude para o concurso por tema. Nós vamos iniciar a playlist por temas do concurso. Hoje nós vamos iniciar o item 3 da bibliografia, que consta mínimo múltiplo comum. O que significa o mínimo múltiplo comum? Nós vamos resolver 6 questões de provas realizadas pela banca Fundação VUNESP, que será a banca organizadora deste concurso para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, antes, um comentário sobre os conteúdos de matemática. Vejam, os conteúdos de matemática para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, banca Fundação VUNESP, constam de 14 itens. 1. Números inteiros, operações e propriedades. 2. Números racionais, representação fracionária e decimal, operações e propriedades. 3. Mínimo múltiplo comum. Exatamente, nós iniciaremos a nossa playlist com esse tema, mínimo múltiplo comum. Nós colocaremos sempre questões dos últimos concursos da banca Fundação VUNESP. 4. Razão e proporção. 5. Porcentagem. 6. Regra de 3 simples. Vejam, não consta regra de 3 composta. Outro detalhe, no item 3, mínimo múltiplo comum, também não consta máximo divisor comum, o MDC. 7. Média aritmética simples. Então, nessa parte de estatística, somente média aritmética simples. Equação do primeiro grau, sistema de equações do primeiro grau. Portanto, não consta também equações de grau maior do que 1. Por exemplo, equação do segundo grau. 10. Sistema métrico, medida de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Então, este é um item bem importante que sempre está caindo questões. 11. Relação entre grandezas, tabelas e gráficos, principalmente interpretação de gráficos. 12. Noções de geometria, forma, perímetro, área, volume, teorema de Pitágoras. Veja que interessante. 13. Raciocínio lógico. Aqui também um item bem vago. 14. Resolução de situações problema. Logicamente, este item aqui, praticamente, ele engloba todos os itens anteriores. Então, vamos para o início da nossa playlist, resolvendo questões do item 3, mínimo múltiplo comum. Questão VUNESP, Polícia Militar do Estado de São Paulo, aplicado em 2009. Em um depósito, há várias caixas, todas do mesmo tamanho. Se forem feitas pilhas contendo em cada um deles 6, 8 ou 10 caixas, sempre sobrarão 3 caixas. O número mínimo de caixas nesse depósito é... Então, vejam, pessoal, nós colocaremos 6 videoaulas, 6 questões. Vocês vão notar que praticamente as questões são muito semelhantes. Então, resolução. Em todas as questões dessa videoaula, nós vamos aplicar o mínimo múltiplo comum. Portanto, vocês que irão prestar o concurso para a Polícia Militar de São Paulo, não tem que se preocupar de saber se é mínimo múltiplo comum ou MDC. Por quê? No edital não consta o máximo divisor comum. Portanto, sempre será utilizado o mínimo múltiplo comum. O que significa o mínimo múltiplo comum?
é o menor número inteiro positivo diferente de zero que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. Por exemplo, neste caso aqui, é o mínimo múltiplo comum de 6, 8 e 10. Este número é sempre divisível pelo números. Logicamente, sempre o exercício não é tão direto, porque nós temos aqui, ó, vejam, eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum de 6, 8 e 10, só que sobram 3 peças. Então, por exemplo, nós temos aqui, logo de cara, 120 é divisível por 6, 8 e 10, só que não é a resposta. Então, nós vamos resolver passo a passo, sempre achando o mínimo múltiplo comum pelo método da decomposição simultânea. Então, qual que é a regrinha? Coloca-se os números 6, 8 e 10, dividimos pelos números primos, que são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente. Normalmente, as questões da banca Fundação Vunesp, o mínimo múltiplo comum não ultrapassa o 7. Então, vamos dividir primeiramente pelo número primo 2, que é o primeiro número. O que é um número primo? São números que têm dois divisores, o 1 e ele próprio. Então, o menor é 2. Dividindo esse número por 2, vou colocar aqui, então, 3, 4 e 5. Enquanto tem divisão por 2, nós dividimos por 2. Repete o 3, aqui dá 2, repete o 5. Ainda temos divisão por 2. Repete o 3, repete o 5 e aqui dá 1. O próximo número primo divisor é o 3. Dá 1, repete 1 e copia o 5. O próximo número primo é o 5. Terminamos o processo do mínimo múltiplo comum. O menor múltiplo comum desses três números simultaneamente é exatamente o produto desses fatores. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que dá exatamente 120 caixas. Só que o exercício está dizendo que sobram sempre, se dividir em caixas com pilhas de 6, 8, 10, sobram 3 caixas. Portanto, eu vou somar 3 mais 120, 123 caixas, que é exatamente a alternativa à letra A. Observaram como é importante? Vocês vão notar que as demais questões são muito semelhantes. Próxima questão. Concurso de 2011. Vejam. Uma pessoa possui vários chaveiros e quer colocá-los em saquinhos plásticos, todos com a mesma quantidade. Ao fazer isso, percebe que, em cada saquinho, a quantidade de chaveiros poderá ser 5, 6 ou 8, e que não ocorreria nenhuma sobra de chaveiro. Então, nesse caso, não tem sobra, o mínimo múltiplo comum é direto. Basta verificar desses números o menor que seja divisível por 5, 6 e 8. Só que nós não vamos fazer esse procedimento. Nós vamos aplicar o método da decomposição simultânea. Ou seja, para achar a menor quantidade de chaveiros, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de 6, 5 e 8, utilizando a decomposição simultânea. Os divisores primos são esses, começamos pelo 2, aqui repete o 5, porque não é divisível por 2, aqui dá 3 e aqui dá 4. Continuamos dividindo por 2, repete o 5, porque não é divisível, repete o 3 e aqui dá 2. Ainda nós temos divisão por 2, então dá 1, 5 e 3. Agora o próximo número primo é o 3. Dá 1, 1 e 5. O próximo número primo, 5. Vocês vão notar que todos os exercícios são muito semelhantes. Então, vocês que irão prestar concurso para o Polícia Militar de São Paulo não podem errar questão utilizando o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum, a quantidade mínima de chaveiros, será exatamente
2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que dá exatamente 120 chaveiros. Alternativa letra A. Vocês estão observando? Questão 2009, 2011, muito semelhante. Vamos lá. Próximo. 2014. Uma loja de materiais possui uma caixa com menos de 40 parafusos e para vendê-los faz pacotinhos todos com o mesmo número de parafusos. Sabe-se que a quantidade de parafusos da caixa é possível fazer pacotinho com 6, 4 ou 9 em cada um e sempre sobrarão 3 parafusos. Então, nesse caso, o mínimo múltiplo comum não é tão direto, porque nós temos que interpretar o problema. Sobram 3 parafusos se colocar 4, 6 e 9. Se cada pacotinho tiver exatamente 5 parafusos, o número de parafusos que ficarão fora dos pacotinhos será. Então, vejam, já é uma questão um pouquinho mais elaborada. Vamos lá. Novamente, nós temos uma ideia de encontro, ou seja, temos que utilizar o mínimo múltiplo comum. De quem? De 4, 6 e 9. Pelo método da decomposição simultânea. Coloca o 4, 6 e 9, divide pelos números primos, lembrando novamente, os primos 2, 3, 5, 7, 11, 13. Divide por 2, dá 2, 3 e 9, repete. Divide por 2, dá 1, 3 e 9. O próximo divisor primo é o 3, dá 1, 1, 3, e divide novamente por 3. Então, a quantidade de parafusos que nós temos será exatamente o mínimo múltiplo comum de 4, 6 e 9, que é exatamente 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 36 parafusos. Observe, o mesmo raciocínio da questão anteriores. Sobram 3 parafusos, então ele tem um total de quantos parafusos? 39 parafusos. Então a pergunta é, e se colocar 5 parafusos em cada pacotinho, sobram quanto? 39 dividido por 5 dá 7 pacotinhos. Sobram quantos parafusos? 3 vezes 5 vezes 7 é 35, sobram 4 parafusos. Alternativa letra A. Então, observe, é uma outra questão de mínimo múltiplo comum. Coincidentemente, novamente, a alternativa letra A. Questão de 2014. Vamos lá. Próxima questão de 2014 também. Só que uma outra prova, porque em 2014 nós tivemos 3 provas para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Como nós teremos nesse ano 2, uma vez que o primeiro foi em fevereiro e agora está acontecendo as inscrições. Então, lá, uma papelaria comprou uma caixa de elástico. Observe, só muda o contexto. É parafuso, caixas, elásticos. Todos com a mesma quantidade de elásticos. Ao preparar os pacotinhos, o funcionário responsável percebeu que era possível colocar 18, 20 ou 24 elásticos em cada um e que, desse modo, observe, não resta elástico algum na caixa. O menor número de elásticos que essa caixa pode ter é. Então, nesse caso, se não sobra resto, significa que o mínimo múltiplo comum é direto. Se vocês quiserem fazer o teste, vejam qual que é o menor número que é divisível simultaneamente por 18, 20 ou 24. Eu não vou fazer esse teste, mas vou resolver sempre utilizando o método da decomposição simultânea, dividindo pelos números primos, preferencialmente em ordem, tá? Para não pular algum. É melhor colocar sempre 2, 3, 5, 7. Não utilizamos nenhum exercício até o 7. Então, novamente, 2 dá 9, 10, 12. Divisão por 2, repete o 9, 5, 6. Continuamos dividindo por 2.
953. Acabou. Divide pelo próximo número primo. 3. 3, 5, 1. Divide por 3. 1, 5, 1. E próximo, 5. Vejam, novamente só utilizamos os primos 2, 3 e 5. Logo, o menor múltiplo comum, que é o número de elásticos que essa caixa tem, é o produto desses fatores primos. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, que dá exatamente 360 elásticos. Não tem, sobra o resultado 360. Vejam, esse 360 é o menor número que é divisível por 18, por 20 e por 24. Temos outros, mas ele é um menor, daí o mínimo múltiplo comum. Questão seguinte. 2018. Em um depósito há um determinado número de caixas, novamente, apareceram caixas, que deverão ser empilhadas, de modo que cada pilha tenha o mesmo número de caixas. Na realização da tarefa, foi constatado que, se cada pilha tiver 5 caixas, 6 caixas ou 8 caixas, ainda restarão 2 caixas. De novo, restarão 2 caixas fora das pilhas. O menor número de caixas que deverão ser empilhadas nesse depósito é, portanto, vamos lá, divisão pelo método da decomposição simultânea. Repetimos, ou melhor, colocamos os 5, 6 e 8, dividimos pelos primos 2, 3. Com certeza a gente vai utilizar somente os primeiros. Por 2, 5, 3, 4. Por 2, 5, 3, 2. Por 2, por 3 e por 5. Portanto, o menor número de caixas vai ser exatamente o produto desses fatores primos. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Dá 8 vezes 3, 24, vezes 5, 120. Não é 120. Por quê? Temos 2 caixas restantes. Então, nós temos o quê? 122 total de caixas. Alternativa, letra D. Vocês viram que nas questões anteriores, sempre nós utilizamos os fatores primos 2, 3 e 5. Praticamente, são todas as questões. Portanto, vamos prestar muita atenção nesse concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, cujas inscrições iniciam-se no dia 26/6, na próxima semana. Um lembretezinho, se você gostou desta videoaula, compartilhe com seus amigos. Vamos lá. Questão de 2017. Um comerciante possui uma caixa com várias canetas. Mudou o contexto. Agora não é elástico, são canetas. Irá colocá-los em pacotinhos, cada um deles com o mesmo número de canetas. É possível colocar em cada pacotinho ou 6, ou 8, ou 9. E em qualquer dessas opções não restará caneta alguma na caixa. Vejam, não sobra caneta. Então, nós podemos fazer o exercício sem cálculo nenhum. Dessas alternativas aqui, qual que é o menor número que é divisível por 6, 8 e 9? Faça o teste. Correto? Desse modo, o menor número de canetas que pode haver nessa caixa é... Então, veja, novamente, mínimo múltiplo comum de 6, 8 e 9. Dividimos por quem? Por 2. Por 2. Novamente por 2. Agora por 3. E por 3 de novo. Então, o menor número de canetas que pode ter nessa caixa, uma vez que não sobra nenhuma caneta, é o produto desses fatores. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que dá exatamente 72 canetas. É a alternativa letra E. 72 é divisível por 6, dá 12.
72 dividido por 8 dá 9. 72 dividido por 9 dá 8. Uma outra maneira de fazer, deixei para a última, é achar os múltiplos e verificar qual que é o comum. Olha, o que é o múltiplo de 6? É a tabuada do 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 72, 80 e assim por diante. Múltiplo de 8. Tabuada do 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 e assim sucessivamente. Múltiplo de 9. 9, 18, 27, 36. Observando? Um deles é o menor comum. Vejam, 72. Só que, algumas vezes, os números que nós vamos utilizar são números muito altos. E o mínimo múltiplo comum, o número comum, é um pouquinho alto. Daí, o método de decomposição simultânea. Então, alternativa letra E. Observaram as questões da banca Fundação VUNESP utilizando o mínimo múltiplo comum. Eu peguei 6 provas realizadas pela banca. Eu vou novamente selecionar outras questões de mínimo múltiplo comum para vocês verificarem que realmente as questões são muito semelhantes. Não podemos errar questão de mínimo múltiplo comum da banca. Espero que vocês tenham gostado e, por favor, manda uma mensagem para verificar se esta didática ou esta forma de colocar vídeos para concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo é interessante. Ou seja, videoaulas por temas. A próxima nós vamos colocar porcentagem, questão também muito recorrente em concursos da Banca Fundação VUNESP. Gostaram? Aquele avisinho, faz a inscrição no canal. Nós temos muitas visualizações de internautas não inscritos. Não é interessante para a gente. Então, façam sua inscrição. É uma forma de vocês colaborarem com o meu canal. Outro detalhe, está interessado em receber as demais videoaulas para o concurso da Fundação VUNESP? Então, ative o sininho. Assim, receberão as notificações em primeira mão. E se você gostou, dá um like, porque isto é muito importante para o crescimento do canal e também uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do canal. E vocês que irão fazer o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo nesse segundo semestre de 2023, cliquem na playlist Polícia Militar de São Paulo 2023, Banca Fundação VUNESP. O link encontra-se na descrição desta videoaula. Portanto, novamente, um favor. Vocês que assistiram esta videoaula, mandam uma mensagem dizendo se realmente esta forma de colocar vídeos por temas é interessante ou não. Até as próximas.